Como é que está a quantidade de clientes aí na sua empresa? Ou melhor, a fidelidade dos clientes na sua empresa? Eles estão voltando sempre para comprar com você? Eles defendem a sua marca, por exemplo? Bom, nesse vídeo eu quero compartilhar insights sobre o que grandes marcas fazem para gerar uma experiência no atendimento com o cliente e como que você também pode fazer igual aí na sua empresa. É muito comum quando nós visualizamos empresários buscando gerar um atendimento ao cliente encantador, digamos assim, eles pensarem que para fazer isso é algo muito difícil, muito complexo e algumas vezes até mesmo muito caro. Contudo, se a gente for analisar o que grandes marcas já consagradas, por exemplo, fazem, elas têm iniciativas que são simples e que geram uma experiência muito grande para os clientes. Um dos exemplos que eu costumo muito relatar em minhas palestras e treinamentos é a própria Apple. A Apple, ela tem uma cultura muito voltada para a experiência do cliente. Claro que tem vários fatores aí envolvidos, como por exemplo, o posicionamento que ela se encontra no mercado, e estes fatores acabam fazendo com que ela busque e garanta que o atendimento ao cliente seja excepcional. Eu estava visualizando uma descrição de vaga que a Apple tem aberta no momento aqui no Brasil, que é uma vaga para especialista de atendimento, e nesta vaga está descrito como uma das competências que a pessoa para trabalhar na Apple precisa ter é paixão por atender, por servir, por ajudar e carisma, ou seja, a pessoa precisa ser muito carismática para poder realmente gerar esse encantamento. Eu me lembro que um dia eu estava em uma ligação com a Apple de suporte técnico e era uma sexta-feira, mais ou menos 7h30 da noite. E aqui no Brasil a Apple atende o 0800 até por volta das 20 horas. Quando a gente concluiu o atendimento, que a atendente finalizou o atendimento que estava fazendo, eu agradeci naturalmente pelo atendimento e ela falou bem assim: que bom, Rodrigo, cheio de empolgação. Que bom, Rodrigo, fico feliz que a gente pôde te ajudar e vamos lá porque sextou, hein? Ou seja, nesse momento, quando ela falou que sextou, eu realmente fiquei bem impressionado positivamente, porque eu percebi que naquele instante a Apple dava a liberdade para que sua equipe pudesse demonstrar que eles são humanos. E isso já aconteceu em vários momentos. Em outra situação de atendimento, eu estava com o atendente em linha, ele estava visualizando a tela do meu computador, e aí quando passou o ícone de um filme do Tetris, ele comentou bem assim: olha só, o filme do Tetris já saiu. Poxa, ainda não assisti, preciso assistir o filme do Tetris. E N outros exemplos que eu poderia ficar contando por muito tempo para você. O mais recente exemplo, um dos casos que eu tive, foi uma situação recente em que eu recebi uma ligação do atendente da Apple para uma outra situação de acompanhamento, de atendimento, e na ocasião eu estava no hospital porque meu pai estava internado. E naquele instante ele perguntou: bom, Rodrigo, então podemos avançar, podemos fazer aqui o atendimento? E eu disse para ele, bom, Fernando, me parece que era esse o nome dele, nesse momento eu não vou poder porque eu estou com meu pai no hospital, então não vou poder continuar. E nesse momento ele parou toda a estratégia de pensamento voltado para o atendimento daquela questão e falou bem assim: Rodrigo, que pena, lamento muito que o seu pai esteja assim e desejo melhoras para que ele se recupere, para que ele fique bem. E quando você perceber que você pode, então, sinalizar um momento para que a gente possa realizar atendimento, me retorne por e-mail que a gente avança. Eu marquei com ele uma nova data e quando ele retornou, creio que 2 semanas depois, quando a gente terminou o atendimento, ele falou bem assim: Rodrigo, só mais um ponto. Como é que está o seu pai? Ele melhorou? Ou seja, ele, mesmo depois de 2 semanas do atendimento, ele se lembrou que na ocasião que nós estávamos, eu estava no hospital e mesmo sendo atendimento para falar sobre tecnologia, ou seja, a questão do computador em si, ele buscou uma conexão humana.
Então, preste atenção nesses pontos que eu te citei aqui, ou seja, sobre os atendimentos que esses profissionais, no caso da Apple, tiveram em linha telefônica. Quanto custou para isso ser feito? Praticamente nada, correto? A não ser o treinamento que eles receberam. Mas gerou um encantamento, uma percepção de qualidade do atendimento desses profissionais e também dessa marca muito grande. Eu trabalho realizando palestras, treinamentos, e o que eu falo desses casos nas empresas e em plateias é muito grande, porque são casos em que grandes marcas têm aí uma capacidade de gerar encantamento a custo zero praticamente. Finalizando aqui sobre a Apple, que eu vou mudar de marca, quando a gente liga aqui no Brasil para uma ocasião de suporte, quando somos transferidos para falar com o atendente, a gravação fala bem assim: bom, qual estilo de música você deseja ouvir e quanto espera? Para músicas clássicas, pressione 1, para músicas modernas, pressione 2, para jazz, pressione 3, ou para ouvir em silêncio, pressione 4. Então, o que a Apple está fazendo aí? Ela está criando um momento de descontração em um instante que seria chato, incômodo, que, como por exemplo, poderia ser ficar esperando em linha em uma gravação de atendimento. E talvez com a música igual que muitas empresas têm aí, que não é tão bacana de se ouvir. E este exemplo é algo que a Disney faz nos seus parques temáticos, por exemplo. Quando alguém vai para o parque temático, vou te fazer essa pergunta aqui agora. Quando você vai para um parque temático, para um tobogã, e você queria muito ir naquele tobogã, e você chega lá e tem uma fila muito grande, qual é a sensação, ou melhor, qual é a emoção que você sente quando depara com essa fila muito grande? Provavelmente é uma emoção de tristeza, de chateação, de que realmente não era tão bom, né, estar ali esperando, pois a Disney faz o oposto. Enquanto as pessoas aguardam para ir nos brinquedos dos seus parques temáticos, a Disney cria momentos de interação, momentos lúdicos, de descontração, para que a espera não seja percebida. E com isso ela gera o quê? Encantamento. Percebe? Outro caso da Disney, muito comum, que eu digo de compartilhar nas palestras, por exemplo. Um caso em que uma família foi ao parque da Disney, eles naturalmente foram, aproveitaram o parque, enfim, mas quando retornaram, que o pai da família, no caso, né, ele entrou no carro e ligou, ou melhor, tentou ligar o veículo não funcionou. Só que sem que ele precisasse fazer qualquer chamamento por ajuda, por exemplo, chegou uma equipe de suporte e alimentou a bateria do carro dele, que provavelmente ficou com o farol aceso durante o momento do dia, e evitou que ele tivesse uma experiência negativa. Percebe? Então, essas empresas, como eu trouxe aqui agora a Disney, a Apple e agora, por fim, a Nestlé, fazem realmente ações para gerar esse encantamento de forma muito, muito, muito positiva. Da Nestlé, eu compartilho também bastante. Quando eu era criança, eu entrei em contato com a Nestlé para poder sugerir que o Choquito Branco fosse uma edição permanente da Nestlé. E mesmo criança, ali no 0800, eles me ouviram, fizeram um cadastro e 2 a 3 meses depois eu recebi na minha casa uma encomenda de uma caixa nas cores vermelha, branca, vermelha, branca, vermelha, branca, e dentro da caixa uma carta que dizia: caro Rodrigo, ficamos muito felizes com sua sugestão e temos a alegria de dizer que agora o Choquito Branco faz parte da linha de produtos da Nestlé. E embaixo da carta, algumas unidades do Choquito Branco. Isso aconteceu quando eu era criança, só que até hoje eu compartilho isso para as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar em palestras e treinamentos para mostrar como que o encantamento ele pode ser simples, como que ele não é caro, como que quando a sua equipe está direcionada a isso e você na sua liderança estimula, demonstra, apoia, o seu cliente ele fica cada vez mais encantado. E nós temos, quando a gente fala muito de encantamento, um recurso que se chama NPS, que é o Net Promoter Score.
Esse NPS, você certamente já viu ou já escutou, acontece quando você liga para uma empresa e no 0800, após a ligação concluir, ou por e-mail, você recebe uma pesquisa. Bom, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou familiar, por exemplo? Então, nesse momento, é possível fazer uma verificação com base nessas notas, em que, se o cliente te avaliar entre 0 e 6, ele é um cliente detrator, ou seja, ele vai falar mal da sua empresa para seu ciclo de amigos e de familiares. Se ele der notas entre 7 e 8, ele é um cliente neutro, ou seja, ele nem vai defender sua marca, nem vai falar mal da sua marca e pode mudar, inclusive, por qualquer razão. E se esse cliente ele der notas entre 9 e 10, ele é um cliente promotor, ou seja, ele vai falar bem da sua empresa para outras pessoas e isso é o que vai garantir que ele esteja fidelizado. E como é que você consegue este 9 ou 10 esse cliente? Encantando, não é atendendo. Porque quando você atende, ou ele vai se tornar um cliente neutro, ou ele vai se tornar um cliente detrator. Então é somente através do encantamento, do vínculo e da conexão emocional que você vai conseguir fazer com que esse cliente seja um cliente promotor, defenda sua marca, defenda sua empresa e volte sempre para comprar da sua marca, tá bom? Então espero que você aplique aí estes insights para poder gerar esses encantamentos aí para seus clientes e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!